O transtorno de ansiedade, que tem aparecido bastante, né? Como que ele afeta a vida do indivíduo? Como vocês percebem que ele afeta e as queixas que vocês percebem no consultório? A ansiedade, ela traz muitas vezes limitações ali para o paciente, né? Então, assim, até mesmo no trabalho, né? Então, a pessoa, quando ela é muito ansiosa, às vezes ela, de algum determinado trabalho, ela pode acelerar, ela pode atropelar as coisas, né? Então, assim, a gente pega, às vezes, paciente que pega tudo para ele fazer, né? Então, assim, na ansiedade, terminar tudo e se sobrecarrega. E ele, dali a pouco, está tendo não só a crise de ansiedade, mas também com uma síndrome de burnout, né? Uhum. Então, você percebe ali que o paciente traz ali, às vezes, algumas limitações. O paciente que é muito ansioso está na relação ali. Acelera o tempo todo o casal, né? Daquele casal onde que um é mais tranquilo, o outro é mais acelerado. Eles sempre se casam, cara. Nunca é dois foguetes, é um... para equilibrar. Equilibrar, exatamente. A Carol, minha esposa, ela vira pro lado e dorme. Eu já sou mais difícil de dormir, por exemplo. Né? Outra coisa é que a ansiedade também atrapalha o sono, né? Muitas vezes a pessoa não dorme porque quando deita na cama, começa a vir 500 pensamentos ao mesmo tempo. Pensa no que fez ontem, que fez durante o dia, o que vai fazer amanhã, depois de amanhã. E muitas vezes a pessoa ansiosa, ela não vive o presente. Ela está no passado ou está no futuro. Né? Então, ela não está vivenciando ali o dia a dia dela. Né? Ela está sempre querendo acelerar as coisas. Né? Ou sofrendo por alguma coisa que deixou de ser feita. Ou fez e não era aquilo que era para ter feito. Porque atropelou. Né? Então, a ansiedade, ela traz, sim, ali algumas coisas onde que a TCC, inclusive, trabalha ali técnicas, por exemplo, de relaxamento. A gente direciona algumas técnicas para quem tem a dificuldade de dormir. A gente analisa cada caso, né? Cada caso é um caso, cada técnica vai se aplicar para um tipo de paciente. Mas existem técnicas ali de relaxamento que você pode estar aplicando ali também em conjunto, né? Para você conseguir fazer com que aquele paciente introduza o sono mais rápido, né? E também tem questões assim de ansiedade, por exemplo, infantil. Né? Hoje em dia, as crianças estão muito ansiosas. E quando a gente vai ver, é o excesso, às vezes, de tela, excesso de informação. Né? Então, assim, é importante a gente estar analisando ali o todo, o que está provocando essa ansiedade no paciente. Que esses dias a gente estava falando sobre psicoeducação, né? Sim. Cara, é fundamental. Por exemplo, que nem você falou no agora há pouco, sobre o não. A pessoa vir, vou botar limite aqui e vou dizer não. Bem legal a gente falar, mas aí a pessoa não consegue dizer o não. Ela tem aquela trava. E aí ela fica ansiosa, gruda uma coisa na outra. E ela não tem condições, porque às vezes, no final, pode ser que o objetivo dela, se eu disser não, eu não vou ser amado. Eu tenho que dizer sim para essa pessoa me acolher amanhã. Só que não é assim que funciona. Cara, eu acho que o não, ele é tão... Não é nem libertador, cara. O não, ele é muito necessário. Por exemplo, uma coisa, eu ando dizendo não direto. O pessoal às vezes pede assim para fazer live no Instagram. E aí eu vou falar para você, você tá pensando em me convidar, não me convida, porque eu odeio live no Instagram. Eu detesto live no Instagram. Eu não sei, eu entro num estado de ansiedade que é diferente do que eu tô aqui. Esse programa não tá sendo ao vivo, mas 90% é ao vivo. E quando eu faço a live no Instagram, eu não sei, me dá um treco que eu não gosto. E aí eu tenho recusado. Falo, por questão de saúde, eu vou recusar o seu convite. Eu falo, na real. E dizer não é muito importante. Não é? Não é disciplinador, na verdade, né? Não é maravilhoso. Não bem dado, é sensacional. Porque quando você diz sim para outra pessoa, você está dizendo não para você. Poxa, às vezes eu vou falar assim, não, por educação vou começar a aceitar esses convites aqui. Pô, eu não tô afim, cara. Eu vou ficar... E outra coisa, por exemplo, geralmente live do Instagram acontece de noite. E aí eu fico em estado de ansiedade durante todo o dia. Então, por exemplo, então lembra que 2 da tarde você tem que estar com o cara, não adianta. Não importa se o evento é às 8, 2 da tarde eu já estou estrambelhado. Então, assim, eu evito, entende? Então, eu acho que a pessoa tem que se conhecer para saber dizer os nãos, né? Às vezes, para a família, a pessoa tem medo de falar não para a família. Tem um pai que cobra demais, ou uma mãe que cobra demais, não sei. Tipo, as pessoas têm que começar a entender e de ver como o não é poderoso, né? Exatamente, que nem você falou agora, é se conhecer, que é isso que a psicoterapia faz, que é o que a gente faz, é buscar que a pessoa se encontre. Essa é a pegada, é isso que a gente quer, que a pessoa se entenda cada vez mais, para ela dizer esse não e ficar tranquila. E se tiver que enfrentar alguma coisa, fazer a psicoeducação da mente para que, se preciso for fazer o que tem que ser feito. É mais ou menos isso, é educação mesmo mental, é muito difícil. Assim, não é que é difícil, Às vezes pode ser um pouco complicado de acordo com as crenças que a pessoa tem.
dependendo como ela pensa da vida. Exato. Na verdade, a psicoeducação que você está dizendo é o fato da pessoa não apenas se conhecer, mas respeitar os seus limites, talvez, é isso? Entender aquilo que está acontecendo. Por exemplo, se eu entendo o que é uma ansiedade, se eu entendo o que é uma depressão, eu consigo não só tratar, como também ignorar aquilo que vem de fora, né? No sentido de que, como eu falei no início, né? Assim, existe muito preconceito da parte da saúde mental. No momento em que eu faço a psicoeducação com um paciente que chega com depressão, vou dar um exemplo aqui, né? O paciente chegou com depressão, não entende por que está com depressão, porque a vida está boa, né? Teoricamente estaria tudo bem e tal. E aí a gente começa a explicar, olha, existe uma queda de neurotransmissores, né? Então, assim, quando existe a depressão, caiu ali uma dopamina, né? Uma sertralina, uma serotonina. Então, assim, você tem que entrar, às vezes, até mesmo com a medicação para fazer o equilíbrio químico, né? Então, a gente até desmistifica um pouco a questão da medicação, né? Com a psicoeducação, para ele entender que a medicação, muitas vezes, é necessária entrar ali em conjunto. Para quê? Para estabilizar a parte química, onde ele vai conseguir fazer a psicoterapia, entendendo que a medicação é uma muleta, não vai usar aquela medicação para o resto da vida, que não é o objetivo. Né? E é o quê? Qual que é o objetivo? Eu entender o que é gatilho, que fez um rebaixamento de humor ali, onde eu, usando a medicação, tendo aquele gatilho, eu não vou deixar cair novamente. E aí eu vou fazer o desmame daquela medicação, sabendo que eu vou lidar com aquele gatilho, que era um gatilho onde que me deixava para baixo, me deixava com depressão. Né? Então, assim, a gente faz essa... mostra para o paciente, né, o que é realmente uma depressão, uma ansiedade, explica para ele o que é, porque muita gente não sabe o que é. Né? Ele e não só com sente, ele, mas com a família mas também. Não sabe